todos, olá a todas, sejam bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Hoje trazendo nesse vídeo um assunto que está em voga, mas de uma perspectiva diferente, que é quais são as lições que a gente pode aprender com o coronavírus. E antes, de a gente começar a falar sobre isso aqui, eu gostaria de deixar claro que se você está procurando algumas lições a respeito do sistema político, do sistema econômico, você provavelmente vai conseguir informações melhores em outros locais, com outras pessoas que trabalhem a respeito disso, né? Mas a minha perspectiva aqui é trazer essa reflexão sobre esse vírus que fez essa comoção mundial e que provavelmente, com certeza, talvez, não partiu do nada, não surgiu do nada, né? Então a ideia me veio de fazer esse vídeo por conta de ter observado como essas pessoas estão movidas por essa questão, né? Muitas pessoas estão com real pânico, dessa sensação de desespero, de desamparo, diante da questão, como se a gente não tivesse nenhuma participação ativa nisso. E a questão é que a gente tem, e uma delas é fazer essa reflexão, como chegamos a esse ponto com o coronavírus e o que essa doença tem a nos ensinar, numa perspectiva mais conceitual, filosófica e até espiritual. E a primeira questão que eu queria levantar aqui para vocês é essa nossa noção de coletividade, porque o vírus nos trouxe a capacidade não, mas a necessidade de olhar para essa questão da saúde de uma forma global, e que a gente tem se gabado, nos últimos tempos, que a gente tem vivido uma realidade globalizada, a humanidade tem buscado formas de se globalizar, mas isso tem sido restrito às questões do meio de comunicação, aos sistemas políticos e econômicos, mas pouco tem sido feito a respeito do contato real entre as pessoas, Então a gente perdeu essa noção de coletividade, por mais que a gente tenha aumentado em número no planeta, mas a espécie humana perdeu a noção de como que funciona essa coletividade, qual é a nossa função como um todo, como é que é o nosso funcionamento, Então isso deflagrou questões muito importantes a respeito da coletividade, e nós também percebemos que nós acabamos criando questões que ficaram acima de outras que são mais importantes, que são as questões de diferença de raça, de cultura, o desenvolvimento do país, dos países em geral em relação uns aos outros. Mas nós não temos mais esse contato humano de entender que a nossa ação individual influencia tudo, e que nós fazemos parte desse todo, nós não estamos separados dele. Por mais que nós queiramos fazer ações individuais, e a maioria das instruções são feitas para fazer esse resguardo individual em relação ao vírus, na saúde e tal, e para ter respeito, nesse sentido, mas é muito mais de uma visão individualizada, não existe uma noção de que tudo que eu fizer comigo, e também o que eu fizer com as minhas relações próximas vão atingir o todo, Então, eu vejo muitas instruções da OMS, entre outras instituições, sobre os cuidados individuais, mas a gente não está ampliando isso de uma forma como assim, eu vou fazer, não é porque eu vou olhar o outro como uma potencial ameaça de contrair alguma coisa que vai me prejudicar, mas que é uma visão individualizada da coisa, mas ter essa noção de que os meus atos são importantes. Eu não estou desamparada. Eu sou um agente nessa relação do todo. Então é importante que a gente não só se responsabilize pelo que a gente faz com o nosso corpo, mas de uma forma que não seja só para eu impedir que a doença venha para mim, mas que seja pela conexão real, pelo bem
pela justiça coletiva, pelo bem coletivo, que a gente tem essa noção. E fica mais orgânico quando a gente atua pelo todo, do que a gente fazer se protegendo do todo como se ele fosse alheio a mim. E é isso que a gente tem feito. E a segunda questão que eu gostaria de trazer para vocês é em relação à fragilidade, né? Nós sentimos que as estruturas que a gente criou para nos proteger não são assim tão infalíveis quanto a gente imaginava. Porque elas são artificiais, elas foram criadas para além do sistema, né, cósmico, planetário que foi criado antes de nós, né? E a gente se sentiu, né, numa estrutura protetora, né, como se ela nunca fosse ruir e que ela fosse invencível, digamos assim, em relação às coisas que acontecessem em volta. Porque crises, gente, não existe, elas sempre vão existir, elas são naturais. Né? A construção, a criação, né? Ela é feita a partir de construção e destruição. Então isso sempre vai acontecer. O que a gente tem que perceber é o que a gente cria em períodos em que a gente não está em crise. Na verdade, o que vai determinar como a gente enfrenta as crises é o que a gente faz quando a gente não está em crise. E a gente parou de olhar para isso, né? A gente ficou se preparando tanto para as crises como se elas fossem, né, uma coisa, né, mirabolante, digamos assim, e esquecemos de fazer o processo longe delas, sem a realidade delas, né? E para finalizar, a terceira coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui é que a gente está lidando, tendo que nos deparar com o que realmente importa. Porque neste momento que a gente está, nós todos estamos, pela nossa natureza, né, material, nós todos estamos na mesma condição. Né? Não existe os vírus, eles não respeitam as nossas relações artificiais que nós criamos na humanidade, né? Eles agem pelas leis naturais. Eles vão infectar, eles vão entrar no organismo independente da cor, né, da classe, né, de que posição, da formação que a pessoa tem. E isso nos mostra que existem coisas mais importantes que são essenciais e que estão além dessas estruturas que nós achamos, né, que são as estruturas reais e que a gente está se pautando muito nisso, né? E é interessante porque eu acho que tem mais de legítimo nessa crise, né, que a gente está vivendo agora com o coronavírus que a gente vai revelar qual é a real importância da vida humana e da nossa presença aqui nesse planeta, né? E o que é realmente importante para mim? Será que as ilusões que eu criei, né, de conforto, de controle, né, de satisfação, de felicidade, são as coisas que realmente importam para mim? Né? Então é interessante que a gente pare para pensar nessas coisas. E eu acho que nada é por acaso, eu realmente acredito nisso e que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que nós estamos recebendo para parar e pensar nessas coisas que a gente vem construindo e automaticamente vivendo de acordo com elas, sem nos questionar a respeito. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para vocês e tenha contribuído para que vocês até diminuam essa sensação de desamparo, né, de pânico que está sendo criado artificialmente também. É real, lógico, é uma ameaça real, mas também existe uma conotação de a gente se deparar com a nossa fragilidade, como eu disse. Então, deixe seus comentários aqui embaixo, dizendo o que vocês pensam a respeito do assunto, e aí a gente vai conversando ao longo desse processo. Como diria Amanda Palmer, uma cantora que eu admiro muito, que nós consigamos surfar juntos dessa onda do coronavírus, mas de uma forma a partir da união, tá bom? Então um beijo a todos e até o próximo vídeo.